somos perante a Cristo, o que Ele pensa ao nosso respeito, o que Ele fala ao nosso respeito, o que Ele nos formou para ser, quem somos em Cristo, né? Isso é muito engraçado porque aquilo que nós pensamos a nosso respeito não define quem nós somos. Às vezes nós temos uma visão muito deturpada daquilo que nós somos. Às vezes por crenças limitantes, às vezes por palavras que alguns líderes na nossa infância falou a nosso respeito, às vezes por alguma coisa que nós fazemos e nós achamos que somos definidos pelaquilo que fazemos, mas nós não somos aquilo que fazemos, nós somos aquilo que Deus disse que nós somos. Essa semana eu estive aqui na rádio e rapidamente nós viemos convidar as mulheres para o nosso encontro de hoje à noite, às 19 horas na Igreja PB. E eu falei rapidamente, né, sobre o tema dessa nossa pregação desta noite. E o tema é: eu decido ser sábia. E eu disse que existe uma diferença em ser e estar, né? Que existiu uma diferença. E eu fiquei pensando a respeito disso, sobre o que é ser e o que é estar. E eu fiquei pensando sobre a nossa identidade em Cristo, quem somos para Cristo, o que Ele fala, o que Ele pensa ao nosso respeito. E as verdades bíblicas e as verdades que falam ao nosso respeito muda tudo sobre nós. Isso muda tudo em nossas vidas quando dizemos e quando repetimos e quando acreditamos e quando vivemos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Muitas pessoas têm um relacionamento muito curto ou muito pequeno com Jesus. Muitos conhecem Ele apenas de ouvir falar, mas não sabem verdadeiramente Ele quem é, quem foi Jesus, quem Ele foi verdadeiramente. Muitas pessoas também não têm um relacionamento com Deus e acreditam que Deus é muito distante, que Deus não se importa com elas, que no momento que ela precisou, que já teve momentos que ela precisou e que ela clamou a Deus e nada aconteceu. Então, muitas pessoas têm um relacionamento muito superficial. E assim também é com a palavra de Deus. Pessoas que têm relacionamentos muito superficiais com a palavra de Deus, que não se alimentam dela, elas passarão por processos, por problemas em suas vidas cotidianas e elas estarão despreparadas para aquilo que acontece. A palavra nos prevê que é necessário a gente se preparar para o dia mau. O dia mau, ele chega. Enquanto estivermos aqui nesta terra, vamos passar por problemas. Isso é fato. Mas o fato não é passar por problemas. O fato é como reagimos a esses problemas, né? Isso tudo muitas coisas são previstas na Bíblia. O comportamento humano é previsto na Bíblia, porque as pessoas são, em todos os tempos, em todas as épocas, as pessoas são as mesmas pessoas. Elas têm sentimentos contraditórios, elas têm paixões, elas têm emoções, elas têm sonhos. Todas elas, independente do tempo, elas passam por problemas, né? A diferença é que hoje nós temos uma vida que pode vir a ser modificada quando conhecemos Jesus. Muitas pessoas têm medo de conhecer Jesus ou acreditam que a Bíblia talvez seja um livro muito contraditório, ou um livro punitivo, ou um livro antigo, mas ela pode ser antigo, mas se você abrir a Bíblia, você vai se deparar com algo tão vivo, tão real, como se você estivesse abrindo o jornal do dia. Isso que é a Bíblia para nós. E nós somos aquilo que Deus disse que nós somos. Então, existem algumas verdades que eu vou elencar aqui para vocês, que eu vou dizer aqui para vocês sobre a sua vida, uma verdade a seu respeito, que vai mudar quem você é. A partir de hoje, eu oro a Deus, eu rogo a Deus, para que o que você ouve aqui, a partir do que eu estou dizendo, transforme a sua vida e o que você enxerga a respeito de você mesmo. Eu me recordo que quando eu era pequena, eu escutei o meu irmão falando para minha mãe que eu era muito calma, eu escutei ele falando. Eu não estava presente, mas eu ouvi ele dizendo: nossa, mãe, a Lília, meu irmão mais velho, tem 11 anos mais velho que eu. E ele falou assim: mãe, a Lília é tão calma, né? Porque ele me via sozinha, brincando com os meus brinquedos. E o meu irmão um ano mais velho que eu, era muito agitado, né? Então ele falou: nossa, mãe, a Lília é tão calma.
Então, essa é uma verdade que eu cresci na minha mente, porque eu ouvi uma pessoa mais velha dizendo a meu respeito. E eu me lembro que ele dizia assim, nossa mãe, a Lilian é tão inteligente. E isso eu tomei como uma verdade, ou seja, eu era muito pequena, mas eu tomei isso como verdade e eu interiorizei isso como uma verdade no meu coração. E mesmo quando eu errava, quando eu tinha uma dificuldade de aprender alguma coisa, eu sabia que eu era inteligente, porque isso era uma verdade que eu sabia desde pequeno. Isso acontece nas nossas vidas também, quando nós ouvimos de alguém, olha, você não vai ser nada, você nunca vai ser ninguém, você não faz nada certo, você nunca vai conseguir almejar, aquilo não é para você, isso tudo são mentiras. E a Bíblia diz totalmente ao contrário, amém? A primeira coisa que Deus fala que nós somos filhos de Deus. Isso está em Romanos, capítulo 8, verso 16, e diz assim, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Uau! Isso é tremendo, isso é lindo. Eu sou filho de Deus, isso é uma verdade. Não importa o tempo que passe, não importa o problema que você está passando, você tem um Pai. E o Pai que está no céu é o seu Pai que te vê, que te reconhece, que conhece o seu nome. Foi Ele que te formou no ventre e antes da sua mãe te conhecer, Ele já te conhecia. Isso é tremendo. Então, essa é uma verdade que o Espírito Santo de Deus testemunha, em outras traduções, confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluia. Essa é uma verdade tremenda. Outra coisa que a palavra diz que somos, a palavra, e Deus diz que somos. Eu sou abençoado. Repita para você mesmo. Eu sou abençoado. Nós temos o hábito desde pequenos, talvez, de falar Deus abençoe o seu dia. Isso é tão lindo falar, mas a Bíblia fala que nós já somos abençoados. Isso está lá em Efésios, capítulo 1, verso 3, e diz assim, Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. A Bíblia está revelando que nos abençoou com todas as bênçãos. Não são apenas algumas, não são uma ou outra, são todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, somos abençoados quando estamos em Cristo. Tudo que Deus diz que somos foi conquistado por Jesus na cruz há 2000 anos atrás. Nós somos o que Ele diz que somos, mas através de Jesus, quando confessamos com a nossa boca, quando cremos com o coração que Jesus é o nosso Mestre, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Terceira coisa, repita comigo. Eu sou livre. Repita essa verdade para você. Você é livre. Você não é escravo do seu pecado. Mesmo que você peque, você não é escravo. E somos escravos de tudo aquilo que nos aprisiona. E você não é um escravo. Repita essa verdade na sua vida nesta tarde. Isso está em Romanos, capítulo 8, verso 2. E diz assim, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Isso é tremendo, isso é uma verdade tremenda. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Em Cristo somos livres. Não somos escravos do pecado, não somos escravos da morte, porque com Jesus ele prometeu a ressurreição. Assim como ele ressuscitou dentre os mortos, o primeiro ressuscitando dentre os mortos, ele prometeu que todos nós que ressuscitaríamos também. Amém? Isso é uma verdade. Eu sou livre, você também é livre. Quarta verdade, eu sou perdoado. Eu sou perdoado. Muitas pessoas, eu já escutei alguns crentes dizendo também que quem perdoa é Deus. Fala, ele foi traído, ele foi machucado, ele foi humilhado e ele fala, eu não vou perdoar, porque quem perdoa é Deus. Isso é uma mentira. Se você está ouvindo e você conhece a palavra, se você ainda não conhece, eu te digo, isso é uma mentira. Nós perdoamos, é necessário o perdão, é tão necessário quanto a água que bebemos, quanto o ar que respiramos. Isso é uma função básica de todo cristão. Se Jesus perdoou,
o único que poderia nos julgar, nos perdoou e nos amou, quem somos nós para não perdoar? Amém? E repita comigo, eu sou perdoado. Isso está em Romanos, capítulo 3, versos 23 a 24, e lemos assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Se você peca, você se arrepende e você pede perdão para o Senhor. E ele ressignifica a sua história, ele muda o rumo da sua direção perante o seu arrependimento. Você é filho de Deus, você é abençoado, você é livre e você é perdoado, amém? Quinta verdade sobre quem você é, que isso mude, e eu oro a Deus que isso mude a sua vida hoje. Você é único. Você é obra das mãos de Deus e você é único. Você foi feito, você é escolhido, você que está ouvindo essa palavra, você que está na sua casa, no seu trabalho, você que está onde você estiver dentro do seu carro, saiba, você é único, você é obra sui generis, como você não há ninguém. Às vezes, fisicamente alguém pode se parecer com você, mas interiormente você é único. Não há ninguém como você. Não tente ser cópia de ninguém. Não tente ser como ninguém. Não se espelhe, se inspire, mas não seja como ninguém. Seja você mesmo, seja autêntico e faça as coisas porque Deus te fez exatamente assim, para ser usado como você é. Não se envergonhe de quem você é. Você é único. E diga, repita, eu sou único. Está em Efésios, capítulo 2, verso 10, e diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Uau! Olha esta verdade, somos feitura dele, somos feitura de Deus. Não somos obras do acaso, você não é obra do acaso. Você não veio de qualquer jeito. Deus permitiu que você viesse. Ele quis que você viesse nesta terra. Não se sinta abandonado, fraco, indesejado. Se a sua mãe teve uma gravidez indesejada, não se sinta pior ou menor por isso. Deus te amou desde o ventre da sua mãe, mesmo que ela te indesejou. Mesmo que ela não te planejou, você não é obra do acaso. Deus sonhou com a sua vida. Deus colocou você aqui na terra porque Ele te ama grandemente. E mais Ele fará pela sua vida. Algumas religiões dizem que seremos salvos perante as nossas obras. Isso é uma mentira. Obra não salva ninguém. Obra não liberta ninguém. A palavra aqui é clara e diz que Deus preparou as obras de antemão, ou seja, Ele já preparou antes para que nós andássemos nelas. Se nós fazemos boas obras para o Senhor, é porque Ele já preparou. Até isso, Ele já planejou para as nossas vidas. Deus é tremendo, Ele é maravilhoso. Sexta verdade, e eu quero que, de tudo que eu falei, eu quero que você não se esqueça. E repita comigo, eu sou amado. Isto está em João 3,16. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Pois Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, de tal jeito, de tal modo, além da medida, além do que você imagina, Ele entregou o seu filho. Eu e você não teriam coragem nunca de entregar um filho para morrer por pecadores, um filho inocente para morrer por aquele que é pecador. Nunca entregaríamos, mas Deus entregou. E sétima verdade que eu quero, sete, o número da perfeição, e eu quero que você saiba, você é filho de Deus, você é abençoado, você é livre, você é perdoado, você é único, você é amado e você é protegido. Isso está em 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Se você conhece Deus, se você entregou a sua vida a Jesus,
o inimigo não pode te tocar, porque você é nascido do Espírito, e todo aquele que é nascido do Espírito é Espírito, e todo aquele que é nascido da carne é carne, e você é nascido de Deus. Não tenha medo. Se você é assombrado, se você tem pesadelos, se você vê vulto, tudo isso é para te colocar medo. Você, o inimigo não pode te tocar. Você é obra exclusiva do Senhor Deus Todo-Poderoso. Você é filho, você é amado, você é mais do que vencedor. E Ele não permite que nada, o mal não pode te tocar. Amém? O horário se cedeu, irmão.